Bom dia, meus amados. Vamos terminar o capítulo 10 hoje do livro de Atos. Nós terminamos ali vendo, Pedro esclarecendo que Deus ele não faz acepção de pessoas e qualquer pessoa em qualquer nacionalidade. Que aquilo era um dilema para eles. Eles acreditavam que a mensagem de Cristo, que o Cristo era apenas para os judeus, mas Deus estava mostrando para Pedro e começando ali também um ministério entre os gentios, Saulo, ele já foi chamado para isso. Saulo pregava para judeu, pregava, mas o ministério principal de Paulo, na verdade, que o nome dele foi mudado, o principal ministério de Paulo era com os gentios. E o primeiro gentio registrado na Bíblia como convertido foi Cornélio. E aí agora nós vamos entrar propriamente na mensagem que Pedro levou para aquelas pessoas, Lembrando que Cornélio tinha reunido ali todos seus amigos, seus parentes na sua casa para poder ouvir também da palavra de Deus. A partir do verso 36 diz assim: Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Esta palavra que eu digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia depois do batismo que João pregou. Ou seja, aquilo que Cristo havia feito já era conhecido por aquelas pessoas, porque aquilo ali foi espalhado por toda a Judeia, Era algo que, vamos dizer assim, estava na boca do povo. Verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando em um madeiro. E a este Deus ressuscitou ao terceiro dia e o manifestou abertamente, não a todo o povo, mas às testemunhas escolhidas antes por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Essa mensagem a respeito de Cristo que havia morrido e ressuscitado era a mensagem presente daquele tempo para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisavam entender quem era Cristo, o Messias prometido, Então era a mensagem presente do tempo deles, a morte e a ressurreição de Cristo. Mas Pedro continua, verso 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi ordenado para ser juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, que por meio de seu nome todo aquele que crê receba a remissão dos pecados. João Batista pregava o arrependimento, lembra? E Cristo veio, e ele dizia que Cristo era aquele que tiraria, o Messias tiraria, o pecado. E quando ele viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso também era uma outra mensagem para aqueles dias. E era isso que Deus tinha mandado ele pregar, Que Deus enviou a Cristo para que pudesse fazer a remissão dos pecados para todo aquele que nele cresce. E enquanto Pedro falava, verso 44, enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Eles foram batizados também com o Espírito Santo. E aqui a gente precisa entender uma coisa: quem guiou, quem conduziu tudo isso aqui já era o Espírito Santo. O Espírito Santo, o anjo foi enviado ali a Cornélio e falou com ele, o Espírito falou com Pedro. Então Deus já estava por trás de tudo, mas aquelas pessoas ainda não haviam recebido o Espírito Santo, porque existia uma verdade presente que eles precisavam conhecer. E ao eles conhecerem essa verdade presente, o Espírito Santo foi derramado sobre eles também. Porque eles os ouviram falar
Cadê? Não. Antes disso, o verso 45 que eu pulei. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro. Lembra que quando Pedro foi para lá, alguns da cidade de Jope acompanhou Pedro? Então essas pessoas, elas se surpreenderam, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado e eles receberam de modo especial o dom de línguas, porque eles ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode algum homem pedir a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Isso aqui também é algo interessante. Por que que naquele tempo as pessoas que recebiam o batismo do Espírito Santo, eles também eram batizados com o dom de línguas? Porque o evangelho estava sendo espalhado por todo o mundo. E eles precisavam desse dom porque eles não tinham conhecimento das outras línguas, mas o evangelho precisava chegar lá. Nós já estudamos aqui, nós temos aí o vídeo falando a respeito do dom de línguas, que na verdade é você falar uma língua que não é a sua língua materna. No caso, eu ser brasileira e eu falar italiano. Por quê? Porque a necessidade, Deus me colocou para pregar para o italiano. Então era isso que acontecia nesse tempo. Então, por isso que aquelas pessoas também elas receberam o Espírito Santo e receberam o dom de línguas. Receber o Espírito Santo é muito mais do que receber o dom de línguas. Receber o Espírito Santo é a conversão, é a obra que Deus faz na nossa vida de transformação. Junto com essa transformação, Deus nos agracia com alguns dons. E um deles era o dom de línguas, que era necessário para aquele tempo, para a realidade deles e para que o evangelho fosse espalhado. E Pedro entendeu por que que alguém vai impedir essas pessoas de serem batizadas. Isso é muito importante hoje. A gente vê uma metodologia, às vezes, muito equivocada com relação ao batismo dentro das igrejas. Muitas vezes, tem algumas pessoas que, porque aparentam, aos nossos olhos, a gente acha que está preparado para o batismo, a gente incentiva, às vezes a pessoa nem tomou a decisão dela ainda. E a gente fica incentivando e botando pressão para que a pessoa se batize. E às vezes tem pessoas que, porque eu olho e eu não acho a pessoa tão preparada assim, mas o Espírito Santo está incomodando por aquela decisão. E a pessoa pede o batismo e eu falo, não, você não está preparado. Então, o Espírito Santo é que move as situações. Quando o Espírito Santo convence, ninguém precisa convencer o outro para ser batizado. Nosso papel não é convencer as pessoas a se batizarem, nosso papel é pregar a palavra. E o Espírito Santo move o coração dessas pessoas para fazer essa entrega para Deus. E outra coisa interessante, então eles pediram que ficasse com ele por alguns dias com eles. Eles estavam ali aprendendo a respeito daquilo e eles precisavam de mais. Não se batiza uma pessoa e abandona ela depois disso para ela andar sozinha, porque ela ainda está aprendendo a caminhar. Nós precisamos dar suporte, nós precisamos dar apoio, ensinar para elas o caminho. Porque qual foi a ordem de Jesus? Jesus falou: ide, pregai o evangelho, pregai o evangelho batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. Então a gente vai, a gente prega, o Espírito Santo faz a obra, convence a pessoa e converte e convence a pessoa, leva a pessoa a tomar a decisão do batismo. E agora eu preciso ensinar ela a caminhar naqueles passos, entende? E a obra é do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.